Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós começaremos a tratar sobre os Estados Unidos no século XIX, principalmente no que diz respeito à formação dos Estados Unidos da América. Então, como nós vimos anteriormente, os Estados Unidos, as antigas 13 colônias, se separaram da Inglaterra em 1776, oficialmente, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em grande parte por conta da opressão fiscal que os ingleses começaram a praticar, também por conta do endividamento dos ingleses em várias guerras, como a Guerra dos 7 Anos, Mas não somente, uma grande opressão tarifária, com a Lei do Selo, que acabou restringindo a imprensa nos Estados Unidos, a Lei do Chá, que acabou monopolizando o comércio de chá na Companhia Inglesa das Índias Orientais, assim como também os Atos de Quebec, que acabaram impedindo os colonos americanos de migrar para a região dos Montes Apalaches, entre tantos outros exemplos. Nós temos a questão da formação dos Estados Unidos, porque como nós vimos anteriormente, as 13 colônias, elas eram de histórias, e mesmo de tradições muito diferentes, muito distintas. Então nós tínhamos visto que existiam as colônias do norte, a chamada Nova Inglaterra, mais manufatureira, mais vinculada ao liberalismo e ao protecionismo, menos dependente da Inglaterra, com uma forma de federalismo mais municipal e também com um trabalho assalariado, as colônias do centro, que economicamente eram relativamente mais próximas da Nova Inglaterra, mas que eram caracterizadas por uma grande diversidade étnica e religiosa, e as colônias do sul, mais agrárias, latifundiárias, pautadas do trabalho escravo e que tinham laços mais sólidos com a Inglaterra nesse período. Então, durante o processo de independência dos Estados Unidos, essas 13 colônias, elas acabam se unindo, para combater um inimigo em comum, Ou seja, em grande parte por conta da opressão fiscal inglesa, nós começamos a ter, uma série de interesses comuns que levam, então, essas colônias, a se aliarem, a formarem uma confederação, e lutarem conjuntamente para expulsar as tropas britânicas. A questão é que logo após a independência, os dilemas que vieram das diferentes tradições das 13 colônias já começam a aparecer, Então, nós vamos ter uma série de questões, tanto político-partidárias como também econômicas e sociais, em grande parte por conta das divergências, sobretudo das colônias do norte e do centro e as colônias que eram do sul. Agora, então, estados. Então, o primeiro grande problema que nós vamos ter na formação dos Estados Unidos será a Constituição de 1787. A Constituição de 1787, ela vai acabar conciliando alguns interesses políticos distintos, Porque, por um lado, nós vamos ter algumas facções, que foram favoráveis à independência dos Estados Unidos, que defendiam um poder mais autônomo para os estados. Manter o formato de confederação, ou seja, os estados eles deveriam ter maior autonomia. Esse grupo vai dar origem ao que será o Partido Republicano. Já havia outro grupo que defendia um poder central mais forte. Esse grupo será chamado depois de Partido Federalista. Então, a Constituição americana, para conciliar os interesses desses dois grupos, acabou estabelecendo o poder central. No entanto, acabou assegurando bastante autonomia para os estados e para os municípios. Então, institui-se um regime presidencialista, com um Senado que representa o estado e uma Câmara de Representantes que representa o povo, e por outro lado, mantém-se também uma certa autonomia para os estados. Apesar dessa tentativa de conciliação, as tensões entre republicanos e federalistas ainda vão se manter, durante as primeiras décadas da formação dos Estados Unidos. Então, nesse aspecto, nós vamos ter até mesmo na forma de governo, os dois primeiros presidentes americanos serão o George Washington, que vai ser inclusive o comandante do Exército Continental, e o John Adams, que serão ambos do Partido Federalista, e que depois vão ser seguidos por Thomas Jefferson, que já vai ser representante do Partido Republicano. Para entender melhor quem são esses partidos, e qual é o destino deles, é importante ressaltar
ressaltar, né, que o Partido Federalista, né, ele surge em 1792 oficialmente e ele vai durar até 1816. E no caso, a principal proposta do Partido Federalista consistia principalmente, né, em um Estado federal forte, né, além também de uma economia mais mercantil. Uma questão, né, que vai acabar sendo bastante controversa por parte do Partido Federalista vai ser a questão, né, de uma espécie de centralização financeira, ou seja, uma centralização do orçamento da União, que é proposta pelo secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, né? Então, de certa forma, né, nós vamos ter não apenas uma centralização política, mas uma centralização tributária também, né, que acabaria dando bastante poder para o governo central dos Estados Unidos, né? A oposição ao Partido Federalista será o chamado Partido Republicano. O Partido Republicano em questão, ele não é o mesmo Partido Republicano atual, tanto que até na historiografia ele é chamado muitas vezes de Partido Democrata Republicano, pois ele será a raiz tanto do Partido Democrata moderno quanto do Partido Republicano moderno, né? Mas na época em questão ele era chamado apenas de Partido Republicano. No caso, o Partido Republicano, ele tem como principal liderança o Thomas Jefferson, né? E no caso ele vai considerar que a proposta do Partido Federalista nada mais era do que uma forma de aristocratização dos Estados Unidos, da formação de uma elite oligárquica e um governo central forte que iria minar os próprios princípios da democracia americana, né? Então com isso, né, o Partido Republicano ele começa a ganhar maior força a partir de 1800, principalmente quando Thomas Jefferson vence as eleições. Já o Partido Federalista ele acaba caindo em decadência, né, durante o governo do Thomas Jefferson e depois, em 1816, ele deixa oficialmente de existir, né? Já o caso do Partido Republicano, ou do caso do Partido Democrata Republicano, né, o Partido Republicano antigo, ele vai acabar passando por uma cisão posteriormente, né? E essa cisão irá ocorrer entre aqueles que vão ser partidários do Andrew Jackson, que defendia inclusive uma expansão do direito político dos votos, né? Ou seja, uma expansão, uma espécie de sufrágio universal masculino para os Estados Unidos, que é um ponto que nós iremos tratar em breve, né? E que vai originar o Partido Democrata, né? Enquanto algumas facções mais conservadoras do Partido Republicano vão dar origem ao chamado Partido Whig, né? No caso, o Partido Whig, ele não tem nada a ver com o Partido Whig inglês, né? Que o Partido Whig inglês, eles eram aqueles que defendiam uma diminuição do poder real e o maior poder para o parlamento. No caso, o Partido Whig, ele vai ter como fundador o Henry Clay, que era um advogado norte-americano, né? E que vai se opor à iniciativa do Andrew Jackson de expandir, né, o direito ao voto. Com isso, né, o Partido Whig, junto com alguns integrantes do antigo Partido Federalista, vão posteriormente originar o Partido Republicano moderno, né? No entanto, apesar disso, o Partido Republicano e o Partido Democrata, né, eles tinham posições bem diferentes antigamente. Então, o Partido Republicano no século XIX, né, que era o chamado Grand Old Party, né, o grande partido antigo, né, que derivou tanto do Partido Federalista quanto do Partido Whig, ele basicamente, né, era composto principalmente por setores mais interessados na industrialização do país, né? E também, né, defendia também o trabalho livre e assalariado, né, sendo bastante popular no norte dos Estados Unidos. Já o Partido Democrata, né, que vai ser derivado, no caso, dos seguidores de Thomas Jefferson, né, ele vai acabar atrelando-se principalmente à pauta agrícola e escravocrata, sendo bastante popular no sul, né? Então, nesse momento, o Partido Republicano era mais popular no norte, né, no qual nós tínhamos uma classe industrial mais forte, e o Partido Democrata já era mais popular no sul, escravista e agrário, né? Até a Primeira Guerra Mundial, esses partidos vão ter essas posições, depois eles vão ter uma mudança radical, né? A partir da Primeira Guerra Mundial e principalmente durante a crise de 29, o Partido Democrata ele já vai ter uma nova abordagem, né, que vai ser mais próximo das políticas assistencialistas e das políticas progressistas, como é até hoje, enquanto o Partido Republicano ele será mais pautado no conservadorismo, no costume e no liberalismo
liberalismo clássico para a pauta econômica, como também é até hoje em certa medida, né? Então, nessa história de formação partidária dos Estados Unidos, nós já percebemos uma série de conflitos, né, que nós vamos ter entre diferentes facções que inicialmente se unem para expulsar os ingleses, mas que então nós temos as diferenças cada vez mais evidentes. Então, entre algumas dessas diferenças que nós podemos elencar, nós temos primeiramente, né, a questão da expansão do direito ao voto, né? Então, enquanto os federalistas eles estavam mais alinhados de certa forma aos interesses das grandes elites manufatureiras e agrárias, o Partido Republicano, né, ele já tinha um viés mais popular, né? Então, o Thomas Jefferson mesmo, ele vai inaugurar a chamada democracia jeffersoniana, né? E o que será a democracia jeffersoniana? Basicamente, né, o Thomas Jefferson ele vai defender uma ampliação do direito ao voto nos Estados Unidos, tanto que até então o voto nos Estados Unidos era censitário, ou seja, era necessário uma certa renda para poder votar, uma comprovação de uma certa renda. Thomas Jefferson, ele não estabelece necessariamente o sufrágio masculino nos Estados Unidos, mas ele vai diminuindo gradativamente o censo de forma que a classe política americana aumente, né? Sendo que até durante seu governo alguns estados já tinham começado a adotar o sufrágio universal masculino. No entanto, vai ser na década de 1830, com o governo de Andrew Jackson, né? Daí que tem a questão da democracia jacksoniana, né? Já atrelada ao que será o Partido Democrata, né? Que nós vamos ter o sufrágio universal masculino nos Estados Unidos. No entanto, é o sufrágio universal masculino com certas limitações, né? No caso, a democracia americana, né, a democracia jacksoniana, de uma forma geral, ela vai, por um lado, ser uma inovação na época, pois, de certa forma, os Estados Unidos vão acabar adotando um sistema de sufrágio universal, ou seja, uma espécie de voto no qual não é necessário renda para votar, no qual as classes populares teriam direito a voto, né, que foi uma iniciativa que só foi tomada até então no mundo contemporâneo durante a Revolução Francesa e por curto tempo. Então, nesse sentido, acabou sendo uma grande inovação. Porém, né, muitos setores estavam afastados da participação política nesse momento, né? Então, mulheres, negros, tanto libertos quanto escravos, assim como também imigrantes, não participavam da política, né? Nesse sentido, a democracia jacksoniana, ela acabou instituindo o poder político nas mãos dos chamados WASP, né, que seria os white ou brancos, né, os anglo-saxões e os protestantes, né? Então, os que seriam brancos, né, descendentes de ingleses, anglo-saxões, né, e protestantes, principalmente da religião calvinistas, eram os que tinham de fato participação política. Então, mesmo instituindo um sufrágio universal masculino, já que as mulheres estavam afastadas da política, ainda assim eram poucas classes que tinham acesso a voto, né? Apenas aqueles que tinham essas características de serem brancos, de serem descendentes dos anglo-saxões e de seguirem a religião protestante, né? Então esse é um ponto importante, né? No qual nós temos a formação da democracia americana. No entanto, ainda assim, né, se pegarmos pelo contexto contemporâneo, bastante limitante. Outra questão também que será bastante controversa nos Estados Unidos, né, como nós acabamos de ver, é a questão do sistema econômico e da escravidão, né? Então, o sistema econômico americano ele era bastante misto, né? Como nós vimos, o norte ele tinha uma tradição mais manufatureira e de trabalho assalariado. Até durante a colonização, né, não se usava muito trabalho escravo e sim se usava principalmente a servidão por contrato, né? E no caso sul já era mais agrícola, mais latifundiário e dependia fortemente do trabalho escravo. A questão da escravidão, ela de uma forma geral também acabou, né, de certa forma desunindo bastante as antigas 13 colônias. E a resolução temporária tomada para minimizar esses conflitos foi na década de 1820 o chamado Compromisso de Missouri, né? O Compromisso de Missouri, que instituiu que nos estados do norte a escravidão seria abolida e os estados do sul seria mantida, né? Foi uma solução temporária que foi estabelecida para manter o equilíbrio de forças também entre os abolicionistas e os escravistas e também para não prejudicar ambos os sistemas
econômicos, né? Então isso daí vai ser uma coisa fundamental também. Além disso, os estados do norte eles tinham uma tendência mais protecionista, no sentido de sobrecarregar de impostos mercadorias vindas do exterior para favorecer a própria indústria nascente nos Estados Unidos, enquanto que a região sul ela já tinha uma característica mais agrária, não tinha tantas indústrias e por conta disso ela era bem dependente do mercado europeu, principalmente do mercado inglês e, portanto, defendia um livre mercado maior, uma maior abertura econômica, justamente, né, porque havia uma grande dependência do mercado industrial europeu e as tarifas protecionistas seriam prejudiciais para os consumidores dos estados do sul. Então, com isso, nós temos, várias tensões já latentes desde a época da independência, até antes mesmo da época da independência. A Constituição americana consegue conciliar alguns problemas, o Compromisso de Missouri consegue conciliar outros, mas no entanto, esses problemas eles não serão totalmente resolvidos, eles ainda ficarão latentes e o grande conflito que nós teremos tanto entre abolicionistas e escravistas, como também entre primeiramente o Partido Federalista e o Partido Republicano e depois as duas alas do Partido Republicano, aquela que originará os democratas mais popular no sul e aquela que originará os republicanos mais popular no norte, vão demonstrar como que esses conflitos, eles ainda vão persistir durante os Estados Unidos no século XIX. Então, um ponto central que nós vamos ter, nós começamos a ter uma série de tensões durante a formação dos Estados Unidos do campo internacional também, Querendo ou não, durante o começo do século XIX, a Europa será mergulhada nas guerras napoleônicas, Então, as guerras napoleônicas, elas vão acabar, tendo certos reflexos nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do seguinte, quando os Estados Unidos se formam como país, a política externa americana, ela era inicialmente caracterizada pelo isolacionismo. Ou seja, os Estados Unidos, eles não se envolveriam em conflitos externos, principalmente conflitos europeus. Quando Napoleão ele decreta o bloqueio continental na Europa, ou seja, atestando que aqueles que não rompessem relações com a Inglaterra acabariam declarando guerra à França, e os ingleses também faziam uma pressão para que os países não aderissem ao bloqueio continental, os Estados Unidos procurou se manter neutro, e essa neutralidade foi instituída na chamada Lei do Embargo, de 1807, o Ato do Embargo. O Ato do Embargo basicamente afirmava que qualquer navio estrangeiro que acabasse buscando fazer comércio na costa dos Estados Unidos sem permissão poderia ser confiscado ou até naufragado. E essa Lei do Embargo, ela acabou servindo de certa forma para manter a neutralidade dos Estados Unidos, pois no caso tanto os navios ingleses quanto franceses poderiam ser apresados. Nesse sentido, os Estados Unidos optou por não se envolver em nenhum dos lados da guerra, Então, para não aderir ao bloqueio continental de Napoleão, mas também rompeu relações econômicas com os ingleses por um certo tempo, A França, nesse primeiro momento, acabou não se importando tanto com a Lei do Embargo, Embora até houvesse uma pressão de políticos franceses para revogar a Lei do Embargo, que acontece posteriormente, A França ela já estava muito ocupada lutando no resto da Europa, Então, nas guerras napoleônicas, protegendo seu território e também avançando, expandindo seu território. Já os ingleses, eles promovem uma retaliação contra os Estados Unidos nesse período, Então, os ingleses, eles acabam lançando sua marinha para as águas americanas, violando a Lei do Embargo e começam, então, a naufragar navios americanos e capturar tripulação americana como prisioneiros. O naufrágio de fragatas militares americanas por ingleses vai acabar desencadeando um novo conflito entre os dois países, que será a chamada Guerra de 1812, também conhecida como Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos, pois nesse momento os ingleses aproveitam a situação para tentar recolonizar os Estados Unidos. No caso, a Guerra de 1812, que vai até 1815, ela vai acabar ocorrendo, em grande parte por conta da Lei do Embargo dos Estados Unidos, e, no caso, os ingleses começam a atacar navios americanos. E a guerra, ela vai ser uma guerra que ocorrerá principalmente em solo americano,
né? Então os ingleses eles tentam atacar várias possessões estratégicas nos Estados Unidos, inclusive, né, Nova Orleans acaba sendo sitiada pelos ingleses. Andrew Jackson ele até contou com a ajuda de piratas, né, como Jean Lafitte, para poder combater os ingleses, né? E também, né, outro teatro da guerra foi ao norte, né, principalmente na recém-fundada capital Washington, em que a partir do Canadá, né, anglo-canadenses invadiram o território dos Estados Unidos e incendiaram Washington em 1814, né? A cidade tinha sido recém-construída, né, no modelo da arquitetura neoclássica, inclusive para espelhar os valores iluministas que representavam os Estados Unidos, e logo em seguida ela foi incendiada, né, por tropas inglesas e por tropas canadenses. Apesar desses reveses, né, os Estados Unidos conseguiram vencer a guerra, eles tiveram até mais facilidade para vencer os ingleses do que na Guerra de Independência. Depois os ingleses eles tinham que formar uma marinha para invadir os Estados Unidos e tentar atacar pelo Canadá também. No caso, o exército americano já estava muito mais bem fortificado nesse período. Os americanos eles acabam vencendo os ingleses, né? Eles vencem os ingleses e acabam estabelecendo também as fronteiras, né? A fronteira entre o Canadá inglês e os Estados Unidos, e a Inglaterra, por outro lado, renuncia a qualquer nova pretensão de atacar os Estados Unidos. Uma coisa que foi importante nesse aspecto é que a Guerra de 1812 ela acabou servindo como um fator unificador, pois como nós vimos até então, por conta de conflitos partidários, por conta de divergências econômicas e sobre a questão da escravidão, assim como também, né, a questão do próprio modelo econômico americano, né, os Estados Unidos eles estavam bem divididos no começo da sua formação, e a Guerra de 1812, a pressão de um agente estrangeiro, acabou servindo para temporariamente reunificar os americanos, né? Então, nesse sentido, né, nós começamos a ter o desenvolvimento de um sentimento de identidade e um sentimento de patriotismo por parte dos americanos, né, no sentido de combater invasões estrangeiras. Mas como eu afirmei, né, as tensões latentes, elas não desapareceram, elas permaneceram, mas foram levemente ofuscadas nesse momento. Além disso também, né, isso acabou espelhando também uma iniciativa dos Estados Unidos, principalmente a burguesia norte-americana, em expandir sua área de influência para a América, aproveitando-se do momento em que os impérios coloniais europeus estavam se fragmentando na América, que é um ponto também que nós iremos ver em breve. Então, quando nós tratamos sobre a história dos Estados Unidos no século XIX, né, nós devemos ter em vista, né, tanto a questão da política interna como também da política externa, né? E no campo da política interna, né, os Estados Unidos ele vai passar por sua grande expansão durante esse momento, né? Os Estados Unidos ele vai acabar lançando-se em direção ao Oceano Pacífico, tanto pela conquista de territórios como também pela compra de territórios. Na época em questão, os Estados Unidos eles eram apenas uma pequena faixa litorânea no litoral atlântico, né, e que acabou adquirindo o território dos Montes Apalaches, né, e o território entre o território dos Montes Apalaches e o rio Mississippi, né, com um tratado de paz com a Inglaterra em 1783, tendo uma leve expansão, né, dos Estados Unidos nessa época. Nesse período, né, com a expansão americana de 1783, em que os americanos eles passam então a ter controle sobre a região dos Montes Apalaches e do rio Mississippi, nós temos início também as chamadas guerras indígenas, né? E o que são as guerras indígenas? Foi uma série de conflitos que ocorrerão durante todo o século XIX entre os Estados Unidos e várias nações indígenas, Apaches, Comanches, Sioux, né, entre tantos outros grupos, né, que habitavam ancestralmente, né, o território da América do Norte, e mesmo com a colonização europeia, eles conseguiram manter o seu estilo de vida, né, suas tradições, já que na colonização da região central dos Estados Unidos, né, foi pouco efetiva, né? Por exemplo, a gente tinha a Louisiana, que era de domínio francês, mas os franceses tinham pouco controle sobre aquela região, a Flórida, que era espanhola, mas os espanhóis também tinham pouco controle sobre a Flórida, né, entre outros aspectos. Nós vamos ter, né, a questão do Tratado de Versalhes, né, que vai acabar estabelecendo
estabelecendo que a região entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi passaria a pertencer aos Estados Unidos. Os colonos americanos então migram para essa região, no entanto já começam os atritos com os indígenas. Inicialmente o governo americano oferece tratados para que os indígenas se retirem do território, né? No entanto, os indígenas se recusam, já que são suas terras ancestrais, e isso inicia uma série de conflitos, né? Além disso também, paralelamente a isso, né, uma outra expansão que irá ocorrer será a anexação de Vermont, né? Vermont, no caso, era uma colônia britânica que estava submetida ao governo de Quebec, né? O governo de Quebec, que era o Canadá francês, mas que foi adquirido pelos ingleses com a Guerra dos 7 Anos, né? Durante a Guerra de Independência, Vermont também proclamou sua independência, formando a República de Vermont. E depois da Guerra de Independência, né, Vermont solicitou a adesão aos Estados Unidos e acabou sendo incorporado junto às outras 13 colônias como um estado americano. Então, já no século XVIII, nós já temos algumas expansões dos Estados Unidos. Depois, né, nós vamos ter, já no governo do Thomas Jefferson, a compra da Louisiana, né? A compra da Louisiana, que era o território francês. Então, no caso, a Louisiana era uma grande massa de terra que foi reivindicada pelos franceses e que ficava praticamente na região central dos Estados Unidos. E é uma grande região que, apesar de estar nominalmente sob regime francês, os franceses em geral haviam poucos, né, e que faziam mais comércio com os indígenas, troca de peles e extração de alguns recursos naturais. Não havia uma colonização efetiva. Na época, a França estava sendo governada por Napoleão. Thomas Jefferson ele declarou interesse em adquirir esse território. No entanto, né, como Napoleão ele estava ocupado com as guerras na Europa e precisava de capital, e a França não tinha muitas condições de manter a Louisiana, é feito um acordo, né, e no caso o governo francês acaba vendendo a região da Louisiana para os Estados Unidos, né? Então o território da Louisiana foi anexado a partir da compra, né? Então com isso o que acabou ocorrendo, né, foi que logo depois da compra da Louisiana, o Thomas Jefferson ele se preocupou já em reconhecer esse território, que era bastante mal mapeado e pouco reconhecido para os observadores estrangeiros, para os observadores europeus. Então, com isso, né, ele acabou enviando uma expedição científica que teve como liderança Meriwether Lewis e William Clark, né, que acabaram fazendo uma longa expedição, né, liderando uma longa expedição em direção ao Oceano Pacífico, né, voltando depois. Inclusive, eles acabaram tendo, né, como guia uma indígena da tribo Shoshone, que foi a Sacagawea, né? Sacagawea acabou sendo uma espécie de guia para Lewis e Clark, pois os americanos mesmo não conheciam nada sobre esse território e acabaram recorrendo até a alguns indígenas que serviam como guias, né, que tinham um conhecimento mais amplo do território em direção ao Pacífico. Então, nisso, eles conseguiram, né, ter um mapeamento, né, até o esboço de gravuras, entre outras coisas, para conhecer esse território recém-adquirido. Ainda no começo do século XIX, né, nós vamos ter também, além da compra da Louisiana, nós vamos ter, né, a questão da Flórida, que vai ser bastante importante também, né? A Flórida acabou, né, sendo dividida, né? Inicialmente nós tínhamos a Flórida Ocidental e a Flórida Oriental, né? A Flórida Ocidental acabou ficando sob controle inglês, né? E a Oriental ficou sob controle espanhol, e os americanos acabaram anexando a Flórida Ocidental, né? No entanto, a Flórida Oriental continuou sendo um problema para os Estados Unidos, pois o Império Espanhol, que estava nessa época começando a ruir, principalmente por conta das guerras de independência na América Espanhola, e acabou dirigindo muito de seu contingente para batalhar, né, para impedir o avanço dos movimentos de Bolívar e San Martín, ela acabou sendo uma região, de certa forma, abandonada, né? Então, no caso, a Flórida Oriental, ela acabou recebendo contingentes de ingleses foragidos da Guerra de Independência, conservadores americanos que eram contrários à independência, escravos fugidos, contrabandistas e piratas. E disso daí, né, o próprio governo americano começou a considerar a Flórida uma ameaça para os Estados Unidos, né? Então, toda essa situação, né, que existia na Flórida foi considerada uma ameaça para o governo americano, né? Então, com isso, né, os Estados Unidos fazem uma grande pressão para a Espanha, para que a Espanha cedesse a Flórida
para os Estados Unidos, né? E isso acaba ocorrendo em 1819, a Flórida é entregue em sua totalidade para o governo americano, né? E com isso, então, né, os Estados Unidos passam a ter controle e acabam recapturando escravos fugidos, né? Os conservadores acabam tendo que fugir de lá, assim como também a pirataria começa a ser combatida naquela região. Também, né, ao mesmo tempo em que isso acontece, né, os ingleses acabam cedendo a região de Dakota e Minnesota para os Estados Unidos em 1818, né? Nós vamos ter também novas expedições em direção à região do centro-americano, né? Uma das mais famosas, né, vai ser a do Daniel Boone, né, o famoso homem de fronteira, né, que vai acabar explorando a fronteira dos Estados Unidos, né? Inclusive, ele vai acabar chegando até a região do Kentucky, né, do que seria o atual Kentucky, bem além, né, das fronteiras das 13 colônias, né, e inclusive fundando cidades na região, né, como Boonesboro, na região dos Montes Apalaches, né? E essa prática do homem de fronteira vai ser bastante comum nos Estados Unidos, né? O heroísmo nos Estados Unidos vai ser representado pelo homem de fronteira, né? O homem que vai constantemente explorar novas fronteiras. Associado a isso também, nós vamos ter uma ideologia nacional nos Estados Unidos nessa época, que será o chamado Destino Manifesto, né? E o que será o Destino Manifesto? O Destino Manifesto, ele era um princípio, vamos dizer dessa forma, né? Uma ideologia nacional dos Estados Unidos que justificava a expansão, né? A expansão em direção ao oeste. No sentido, né, para pensar um pouco o que era o Destino Manifesto, é preciso lembrar um pouco a própria fundação das 13 colônias, né? Os pais peregrinos que fugiram das perseguições religiosas e políticas na Inglaterra e que se estabeleceram na região que será a Nova Inglaterra na América do Norte. No caso, no Mayflower, né, o navio que transportou os peregrinos em 1620, né, acredita-se que foi feito um contrato, um juramento, né, que dizia que os peregrinos, né, eles iriam criar uma colônia para governar em liberdade, né, e também em nome de Deus. Thomas Jefferson, em seu governo, ele acaba estabelecendo também o ato de liberdade religiosa, né, que permitia a liberdade de culto para todos os cultos cristãos também, né? Nesse sentido, né, acaba se desenvolvendo nos Estados Unidos a ideia dos Estados Unidos como um povo eleito, né? Ou seja, um povo eleito por Deus para levar civilização, democracia e cristandade para aqueles que não possuíam. E no caso, os Estados Unidos era um país independente que estava cercado por terras inóspitas e por territórios indígenas. Nesse sentido, o Destino Manifesto acabou justificando também a expansão americana para o oeste, né? E inclusive o confronto contra os indígenas, pois os indígenas seriam selvagens, os bárbaros que ocupavam uma terra desolada, e os Estados Unidos que deveriam levar o progresso, a democracia, a civilização e a cristandade para essa região, né? Então, o Destino Manifesto vai ser essa ideologia expansionista nos Estados Unidos, que inicialmente vai ter como foco chegar até o Oceano Pacífico, mas que ainda na década de 1820 já vai começar a repercutir na política internacional, né? O presidente James Monroe, né, ele vai acabar apoiando as independências da América Latina, né, com a sua doutrina Monroe. E o que será a doutrina Monroe? Um princípio de que a América pertenceria aos americanos, né, no sentido de que os Estados Unidos passariam a garantir a soberania dos países latino-americanos e que se algum país europeu tentasse recolonizar a América Latina, como proposto pela Santa Aliança, isso seria uma declaração de guerra aos próprios Estados Unidos. No caso, né, James Monroe, ele fez isso já tendo em vista uma possível influência dos Estados Unidos na América Latina, né, com o enfraquecimento dos impérios coloniais, né? Então nós já começamos a ter essa ideologia do Destino Manifesto, né, florescendo não só na política interna, mas também na política externa, né? Nós vamos ter em 1835 uma grande migração de americanos para o Texas também. O Texas, até então, né, a região que corresponde ao Texas, fazia parte do México, e o governo mexicano inicialmente não viu muito problema na migração de fazendeiros americanos naquela região. Era uma região desértica, o próprio Estado mexicano não tinha muito interesse naquela área, né, e com base nisso, para o governo mexicano era até conveniente a instalação dos americanos, pois eles podiam fazer a terra produtiva. Então, com isso, o que acabou ocorrendo foi que muitos migrantes, principalmente do sul dos Estados Unidos,
Unidos começaram a ir atrás de terra no Texas e tiveram autorização do governo mexicano para se estabelecer lá. No entanto, isso se torna um problema, pois esses migrantes eles praticavam a escravidão, né? Como eles eram do sul dos Estados Unidos, eles tinham um trabalho escravista e a Constituição mexicana proibia a escravidão. Com base nisso, né, como eles estavam violando a lei mexicana, o exército mexicano começou a realizar batidas nas fazendas dos americanos, né, que estavam localizados no Texas, né? E isso levou então os americanos no Texas, chamados pelos mexicanos de texanos, né, a então proclamar a independência e a República do Texas. Então ocorre uma revolução. Nessa época o México ele é avassalado por uma série de conflitos separatistas. Além do México, nós vamos ter também no sul a proclamação da República de Yucatán em 1840, que vai se separar do México, vai ficar quase uma década separada até ser reincorporada pelo governo mexicano. Então nós tínhamos um México bastante instável, né, vivenciando uma ditadura com Antônio López de Santana e que está perdendo seu território. Então os texanos, né, os americanos no Texas declaram independência, proclamam uma república e imediatamente acabam pedindo adesão aos Estados Unidos. No entanto, o Congresso americano ele fica bem relutante em anexar o Texas, pois sabia que isso seria comprar uma briga com o México, né? Então, na verdade, né, apenas em 1845, praticamente 10 anos depois da proclamação de independência do Texas, que o governo americano vai então incorporar o Texas. E como era a preocupação anteriormente, né, isso iria levar a litígios de fronteiras e com isso então, né, eclode uma nova guerra, dessa vez entre o México e os Estados Unidos, né? A Guerra México-Estados Unidos vai ser uma guerra que vai se estender principalmente entre 1846 e 1848. Apesar de inicialmente as forças serem bem equilibradas, os Estados Unidos eles lançam bombardeios em cidades estratégicas no México, aproveitam o momento de fragilidade do México e atacam a cidade do México, lançando bombardeios constantes, né, até o México aceitar o acordo de paz. No caso, o acordo de paz era o Tratado de Guadalupe Hidalgo. O Tratado de Guadalupe Hidalgo obrigava o México a ceder metade norte do seu território para os Estados Unidos. Então, basicamente, além do reconhecimento do Texas como parte dos Estados Unidos, o México teria que ceder os territórios correspondentes às atuais Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Colorado, parte do Wyoming também, para os Estados Unidos, praticamente metade do seu território. Enquanto o México não aceitava o acordo, os Estados Unidos lançavam bombardeios constantes, até que, sem condições de enfrentar os Estados Unidos, o governo do México assinou o acordo e então entregou a metade norte de seu território para os Estados Unidos. Além disso também, né, os Estados Unidos eles acabaram adquirindo o Oregon, né, que incorporava os atuais estados de Idaho, Washington e Oregon, que pertencia à Inglaterra a partir de um acordo com a Inglaterra em 1846, e depois fizeram um novo acordo de fronteira com o México com a aquisição de Gadsden, né, em 1853, ou compra de Gadsden, como também é conhecido. Nesse sentido, os Estados Unidos continental já haviam, de certa forma, se constituído. Depois, né, os Estados Unidos também fazem um acordo com o Império Russo na compra do Alasca em 1867, né, a América Russa, o Alasca, né, como era conhecido, foi território dos russos desde o século XVIII, né, formalmente falando, embora já houvesse algumas possessões russas anteriormente, e no caso, os russos eles nunca chegaram a colonizar de fato aquela região. Havia apenas um comércio de peles, né, alguns comércios com indígenas locais, assim como também missionários ortodoxos que buscavam evangelizar os nativos. Mas havia apenas algumas centenas de russos, né, em um território bem grande como era o Alasca. E nesse período a Inglaterra começa a se interiorizar pelo Canadá, começa a lançar expedições ao extremo norte do Canadá. Os russos tinham uma grande preocupação, pois se os ingleses chegassem ao Alasca, não havia nenhuma grande guarnição russa capaz de enfrentar os ingleses. Então, né, já que eles iriam perder o Alasca de todo jeito, eles preferiram vender para os Estados Unidos, né? E até interessante que inicialmente o Alasca era uma terra inóspita para os russos, depois que os americanos adquiriram, eles acharam uma série de minérios além de petróleo na região do Alasca, né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos
Unidos continentais, eles acabam, de certa forma, consolidando, né, o seu domínio nessa região, consolidando, né, a sua rota do leste para o oeste. Os mais prejudicados nesse momento, além do próprio México, que perdeu parte de seu território, foram os indígenas, né? Então os indígenas eles acabaram sofrendo bastante, pois até enquanto os Estados Unidos se expandiam para o oeste, os indígenas eram deslocados para o oeste, né, indo em direção ao deserto, em terras pouco produtivas, e ao mesmo tempo também, né, nós tínhamos os conflitos, né, para os indígenas que se recusavam a se retirar de seu território, né. Durante o governo Andrew Jackson, em 1830, né, nós vamos ter inclusive a chamada Trilha das Lágrimas, em que um imenso contingente populacional indígena será forçado a abandonar suas terras ancestrais e ir em direção ao deserto do Colorado, né, em direção ao extremo oeste. O indígena ele não vai ser incorporado pela cultura americana, né? Ele vai ser tratado sempre como um estrangeiro, ele não vai ser assimilado nem incorporado. No caso, né, os Estados Unidos consideravam como parte da civilização americana apenas o WASP, né, que eram os brancos anglo-saxões e protestantes, né? Então indígenas, assim como negros, não faziam parte da civilização americana. E inclusive essa pressão que os Estados Unidos fazem com relação aos indígenas levam até grupos indígenas rivais a se unirem contra o governo americano, né? E em alguns momentos até os indígenas saem vitoriosos, né? Um dos momentos mais marcantes de uma vitória indígena vai ser a chamada Batalha de Little Big Horn, né, em 1876, em que um chefe Sioux, o Touro Sentado, ele acabou, né, unindo vários indígenas, né, cerca de 3.500 da etnia Sioux e Cheyenne, e conseguiu derrotar o general Custer, né, que era um general americano que acabou sendo morto em combate, né? Foi uma das ocasiões em que os indígenas venceram os Estados Unidos, mas em geral os americanos, armados com pólvora, com cavalaria, conseguiram ter uma vantagem maior com relação aos indígenas, né? Até o final do século XIX, boa parte da população indígena dos Estados Unidos foi completamente dizimada, né, por conta da expansão americana, né, que finalmente, né, já por volta de 1848, já chega finalmente à região do Pacífico. E logo após a conquista desses territórios, né, que tanto principalmente os adquiridos pelo México, vários pioneiros americanos eles vão em direção ao oeste, né, vários peregrinos, né, fugindo do aumento populacional da região leste, começam então a buscar oportunidades no oeste. Em 1848 descobrem-se jazidas de ouro na Califórnia. Isso vai dar início ao chamado Gold Rush, né, ou Corrida do Ouro, né? A Corrida do Ouro, então, ela vai ser uma grande iniciativa inicialmente privada, particular, de vários peregrinos americanos que vão em direção ao oeste em busca do ouro, né? Então, em 1848 a 1860, nós vamos ter um grande deslocamento migratório, mas inicialmente apenas pela iniciativa privada, né? Depois, a partir de 1875, o governo americano começa a perceber que essa corrida para o ouro estava trazendo benefícios para os Estados Unidos e, com isso, né, o governo ele passa a fazer maior parte, né? Ele começa a ter maior interferência, né, na questão da colonização do oeste dos Estados Unidos, né? Então nós vamos ter uma série de questões nesse momento, né? Nós vamos ter, por exemplo, a criação de guarnições e unidades de fronteiras, como os Rangers, né, para combater indígenas e bandidos também, né? Nós vamos ter também, né, guarnições que serão oferecidas para proteger os pioneiros, né? O Homestead Act, né, acabava estabelecendo que os americanos, né, que colonizassem as terras despovoadas, eles iriam receber do governo americano a terra e tinham que torná-la fértil em um certo período de tempo. Se eles tornassem a terra fértil, eles ficariam com a terra de graça, né, sem ter que pagar por ela. No entanto, se eles não tornassem a terra fértil, o governo americano confiscaria essa terra e daria para outro colono. Isso daí foi até uma iniciativa para expandir a agricultura e a economia na região oeste dos Estados Unidos de recém-colonizada. Além disso, também os Estados Unidos começou a oferecer também bastante monopólio para ferrovias e até indústrias petrolíferas para explorar a região
Oeste, né, efetivando a colonização da região Oeste, tanto na ideologia do Destino Manifesto, de levar a civilização americana para as regiões que não possuíam, né, assim como também pela própria mentalidade calvinista, né, já que no caso nós tínhamos aquela questão, né, de que os puritanos calvinistas, eles tinham como base o enriquecimento como uma forma de salvação, né, então não só a busca por metais preciosos, não só a questão de encontrar novas oportunidades, mas o enriquecimento de forma capitalista, no sentido de investimento, de empreendedorismo, também acabou preenchendo a mentalidade americana nessa marcha para o oeste. A população americana, ela passa por um grande salto também desse período, né? Em 1776 estimava-se 3,5 milhões de habitantes, em 1810 já era 7 milhões e em 1860 já era 30 milhões, né? Ou seja, em menos de 100 anos a população americana aumentou em praticamente 10 vezes nesse momento, né? A colonização da região também acabou ficando mais efetiva. No entanto, a anexação desses novos territórios acabou levando a um outro problema também. E qual que será esse problema? A questão da escravidão. Então, anteriormente foi firmado o Compromisso de Missouri, né, que acabou instituindo que os estados do norte não teriam escravidão, né, e também que os estados do sul poderiam ter a escravidão. Então, com a expansão rápida dos Estados Unidos, nós temos um desequilíbrio de poder, né? Em que sentido? No sentido, né, de que já não, o Compromisso de Missouri ele já não era mais viável para a atual situação. O território americano se expandiu muito e, com isso, novos estados acabaram se formando na região oeste. Vários territórios ocupados começaram a originar estados. E uma iniciativa que foi utilizada, né, foi um novo compromisso em 1850, que estabeleceu que os novos estados poderiam decidir se teriam escravidão ou não, né? E com isso, então, né, muitos dos novos estados optaram por seguir o abolicionismo, o que desequilibrou no Congresso americano a questão da pauta da escravidão, que tinha sido equilibrada pelo Compromisso de Missouri. E isso vai levar a uma série de tensões que irá culminar depois na Guerra de Secessão. Mas isso nós veremos na próxima aula. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.